Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre O Segredo Final. Antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal e me siga nas redes sociais, porque lá eu falo muito mais sobre literatura. 9 anos depois de Origem, o último livro da série do Robert Langdon, Dan Brown está de volta junto com o seu principal personagem. Está aqui O Segredo Final, seu último lançamento que demorou pra caramba, mas vem com uma história espetacular e que retoma, para mim, os tempos áureos. Vou começar falando um pouco sobre o livro, depois vou dar minha opinião, falar mais detalhes, meus pensamentos, o que a obra me causou. Agora nós vamos ter o Robert Langdon sendo contratado para ir estudar sobre um artefato que existe lá em Praga, na República Tcheca, e ele leva junto a sua nova namorada ali, um casinho que ele tá tendo, e ela é uma grande escritora também no mesmo estilo que ele, vai falar muito sobre religião, sobre coisas do passado nos trabalhos dela, e tem um manuscrito que ela guarda meio que as 7 chaves. Numa das noites em que eles estão lá, um assassinato acontece e o manuscrito da namorada do Langdon é roubado. Então starta um temor no Robert, que vê tanto a namorada correndo risco, quanto o mundo como um todo, querendo descobrir por que aquele manuscrito é tão importante, por que pessoas estão morrendo, por que estão atrás dele. Tem a primeira cena de impacto já, que é quando o Robert liga as coisas, né? Ele faz uma ligação de tudo que está acontecendo, do que ele descobriu, do manuscrito da namorada dele, e aí diz assim, cara, vão explodir o nosso hotel, eu preciso tirar todo mundo daqui. Aí ele vai bem feito louco, diz que todo mundo tem que sair do hotel, todo mundo precisa fugir. Os atendentes, recepcionistas ficam completamente loucos, os hóspedes também, todo mundo começa a ir embora do hotel. Ele vai tentar desarmar a bomba, nisso ele descobre que a Catherine, que é a namorada dele, acabou sumindo, ela não tá mais no quarto, ele fica achando que raptaram ela, que conseguiram o que queriam, e aí tem uma cena espetacular que ele olha o relógio, ele sabe o horário que vai explodir a bomba, e ele pula da janela do quarto dele do hotel até a piscina e volta tentando ver se tem fogo, ouvindo gritos e tudo mais, só que nada acontece. Não existe a explosão, não existe o... Ele acabou causando um caos em todo o hotel a troco de nada. E a polícia vai vir conversar com ele. A polícia vem, conversa com ele pede 1000 desculpas, ele diz que tá ficando louco, que essas coisas estão acontecendo na cabeça dele e que ele não sabe mais como ele pode reagir, que não foi uma brincadeira, e ele jura pra polícia, não foi uma brincadeira, eu não fiz isso pra causar uma zona no hotel, eu achei que realmente existia uma bomba. E aí o policial diz pra ele, não, peraí, relaxa. A gente sabe que tu não tá mentindo, porque tinha uma bomba no hotel e a gente desarmou ela essa manhã. Agora, como tu sabe que existia uma bomba no hotel? Essa cena acontece bem no começo do livro, é a cena que vai ditar toda a história dali pra frente, porque é o momento em que ele descobre que não era paranoia da cabeça dele, tem algo de muito importante realmente no trabalho da namorada, tem algo acontecendo no mundo, coisas que precisam ser encontradas, e o ritmo dessa história é todo esse, é essa pegada como se fosse aquela antiga série 24 horas, onde é ação o tempo todo, as coisas acontecendo a todo momento, e fica uma história muito legal, gostei demais do livro. Agora que eu já dei o primeiro panorama, vamos voltar um pouquinho, vamos voltar na história para começar a levantar os pontos que eu gostaria de levantar com vocês. O primeiro deles foi uma das coisas que eu mais gostei no livro, e uma história que, como eu, um escritor iniciante, tô aprendendo sobre as coisas, que me deu um acalento muito forte. A minha narrativa preferida, tanto para escrever quanto para ler,
é o narrador onipresente, onisciente, aquele que sabe de tudo, né? Aquela terceira pessoa que te conta toda a história, ele vai te contar todos os lados, não necessariamente precisando mudar de quem está contando essa história para ti. Tem alguns escritores que fazem isso também na sua narração, né? Uma hora é um personagem falando, outra hora é outro personagem dando ponto de vista, às vezes tem 4, 5 personagens falando, isso me atrapalha um pouco, eu não gosto. Mas quando o narrador está em terceira pessoa e ele vai te contando a visão de todos os personagens, pelo menos dos principais personagens, eu acho que fica uma história muito mais fluida, fica uma história muito mais crível, a gente vai tirando as nossas próprias conclusões, e fazia muito tempo na literatura que eu não encontrava isso na história, né? A gente está tendo uma leva de livros em primeira pessoa que está me incomodando muito, porque eu não quero saber só um lado da história. Tem muito autor utilizando a primeira pessoa que é falsa, né? Ele não tá te contando a história verdade, ele tá te dando só o lado de como ele é bonzinho, mas na verdade lá no final tem o plot em que ele vira mal e isso te surpreende. Isso tem me incomodado demais. E ver uma narrativa em terceira pessoa tão bem feita, te contando toda a história, foi apaixonante, real. Assim, quando eu comecei, não, cara, ele vai fazer isso, ele vai fazer isso bem. Por que que isso é importante para essa história? Por que que funciona tão bem no livro da série do Robert Langdon? A gente tem a visão do Robert, né, que está ali com os problemas que estão acontecendo com ele, todo o caos mental que ele está tendo, ele contando detalhes sobre tudo que ele já estudou, sobre as opiniões dele, e ao mesmo tempo a gente vai tendo opiniões de quem está contra ele também. A gente vai vendo a estratégia que o pessoal que quer pegar o Robert vai colocar dentro dos seus pares, a gente vai tendo a noção de quem está do lado do Robert, o que vai fazer para salvar ele, em algum momento será que vai rolar uma traição ou não? Então a gente vai ficando muito mais tenso com a história, sabendo de toda a história, né? Não ter isso escondido da gente é muito bom, não ter um momento onde todo mundo está descobrindo tudo, né? Porque quando a gente tem uma narrativa em primeira pessoa, para saber que aquilo é possível de acontecer, o personagem tem que achar que aquilo vai ser possível, né? Ele tem que ficar com medo daquilo, ele tem que ter essa ideia. E a gente tem dentro desse livro, assim, o cara não tá tendo ideia nenhuma, ele tá num país distante, ele tá com uma pessoa que ele ainda não tem tanta intimidade, gostaria de ter, ele tá vivendo uma coisa que não é normal e ele não tem certeza daquilo que ele tá pensando também, né? Ele não sabe para que lado ele vai. E a gente vai vendo os outros lados e torcendo para que ele chegue ao momento de descobrir o lado certo que tem que ir, o momento de descobrir a quem ele tem que se aliar, e isso fica muito legal na ação, fica muito legal em um livro que é completamente corrido, é um livro que é quase em plano sequência, assim, é quase um chicken clock, né, porque ele tem algo que vai acontecer, algo muito ruim tá próximo de acontecer, ele tem que salvar aquilo dali, então o tempo tá rolando, as coisas, ele tem que agir rápido, ele tem que descobrir tudo de uma forma rápida, ele pode descobrir aquilo dali e ser tarde demais, então isso dá uma tensão para a história muito grande. O livro é feito de tensão, gostei muito disso também, não tem um ponto baixo, assim, né, tem algumas, até as cenas de ligação entre os plot twists são cenas de muita estratégia, de muitos pensamentos, de muitas hipóteses, de um medo muito genuíno dentro dos personagens, e ficou muito legal. A maneira como ele faz a distribuição da perspectiva desse narrador onisciente é muito interessante também. Ele não conta coisas desnecessárias, ele não conta algo que não vai ser importante para a história e também ele não te conta antes da hora o que ele precisa te contar, ele não dá um spoiler do que vai acontecer antes de criar uma tensão, antes de criar, preparar a cama para aquela cena, para aquele relato novo aparecer dentro da história. Então, muito bem construído, achei isso fenomenal, uma aula de narrativa em terceira pessoa. Outra aula que o Dan Brown dá, e isso ele dá desde os primeiros livros dele, porque ele é fenômeno nisso, é a maneira como ele ambienta os cenários, é a maneira como ele vai falar de religião, política, geopolítica, vai falar de crenças, vai falar da relação entre pessoas, de governos, de conspirações, tudo isso ele fala muito bem, mas a maneira como ele ambienta a história, os lugares que ele escolhe
para a história se passar, para tudo acontecer. Parece que ele teve lá e que ele escreveu esse livro em cada um dos lugares onde ele fala, como se ele visse a cena acontecer. A história se passa em Praga, Nova York e Londres, né, nesses três lugares. Praga é o lugar onde ele mais ambienta, onde ele conta mais sobre as relíquias que tem, os castelos, lugares importantes. Então tudo isso fica muito legal dentro da história, ao ponto de ser um daqueles livros que a gente gostaria de estar no lugar para ver, e a gente pega, procura no Google como é aquele lugar para visualizar ele, saber se aquele lugar é realmente da forma como ele está descrevendo, e é perfeita a descrição. A maneira como ele constrói os cenários é bem único, assim, me lembra muito o Stephen King, faz isso muito bem também, mas o Dan Brown tem, por ele aliar o fato religioso, as questões de conspiração, parece a história mais real, mais bonita, porque são normalmente lugares bonitos, né? Daria para fazer facilmente um guia de turismo pelos lugares onde se passa a série do Robert Langdon, né? Porque, cara, dá para passear facilmente por todos eles e sair apaixonado sabendo que ali existiu uma cena de um dos livros do Dan Brown. 9 anos se passaram desde o último livro dessa série, o quinto livro, que foi Origem, e muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Para vocês terem ideia, nesses 9 anos, a Origem foi o primeiro livro que eu resenhei para a internet, ainda no antigo site do Leitor Noturno, nem tinha o Instagram ainda, não tinha canal no YouTube, não tinha nada, então é um livro que tem uma importância para mim, e eu não tinha gostado de A Origem, eu tinha uma sensação muito clara de que o Dan Brown estava cansado de escrever, ele não queria mais essa série. Lembro de ter falado em algumas lives com vocês que a minha opinião era que ele tinha um contrato com a editora e que esse contrato obrigava ele a continuar escrevendo, e ele já estava de saco cheio, ele não queria mais esse personagem, ele queria tocar outras coisas para frente e estava preso a um contrato. Isso mudou completamente, assim, né? Eu acho que ele teve a pausa que ele precisava, seja para pensar numa nova história, seja para passar por um momento de família ou de saúde, ou algum problema que tenha, seja para se livrar de coisas que ele não estava gostando e vir com uma história completamente diferente, mas que mantém perfeitamente a essência desse personagem que é tão querido, que gerou filmes, que eu lembro, cara, eu devia ter uns 15 anos, talvez, um pouco mais, né, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás já, eu tô com 36, quase 37, e foi nessa fase de 15 para 16 anos que eu li o Código da Vinci, que foi quando foi lançado. Eu lembro que rolou um choque muito grande com esse livro, né, pessoas chegaram a questionar sua fé, de pensar, será que aquele livro foi um dos primeiros livros que foi cogitada a hipótese de que o que estava escrito como ficção, por ter sido tão bem escrito, talvez não fosse ficção, talvez fosse algo real e só estava ali jogado para parecer ficção, mas para alertar pessoas. Era um mundo muito diferente há 20 anos atrás, era um mundo completamente oposto disso, do que a gente tem hoje, né, de informação toda hora, de a gente discutindo entre pessoas. Eu lembro que o livro ficou entre os mais vendidos das principais revistas, né, que ainda tinha a lista dos livros mais vendidos, ainda tinha revista, e muita gente comentava sobre isso, tu deve ler ou tu não deve ler. Eu lembro que tinha essa polêmica na época de as pessoas que eram vistas com o livro, o pessoal dizia assim, pá, a pessoa é meio contra as regras ali, é um rebelde por estar lendo esse livro, e foi um livro que fez um puta sucesso, mas mesmo assim, nenhum desses livros é o meu favorito de Dan Brown, porque o meu favorito de Dan Brown talvez seja o livro que menos chame a atenção dele, é o livro que menos tenha fama, eu acho, que se chama Ponto de Impacto. Cara, esse livro é fenomenal, um livro maravilhoso, eu tenho todos os livros do Dan Brown na minha estante, gosto muito de Fortaleza Digital também, e esse novo livro do Dan Brown entra dentro de uma lista, eu acho, dos queridinhos do escritor. Ele volta com força, ele volta com impacto, ele consegue entregar um livro muito bom de novo, e tomara que não pare por aí, tomara que não precisemos esperar mais 9 anos, mas se for para esperar mais 9 anos para vir o 7º livro da série, ou sair rápido, como saiu A Origem, eu prefiro esperar
mais 9 anos, 10, 15, para ter um outro grande livro, uma outra história de impacto. O Dan Brown é um autor que é capaz de reviver sentimentos na gente, né? Porque ele nos acompanha há muitos anos com os livros dele, e com essa série a gente consegue ligar pontos, né, do que era lá no passado, quando aquilo estava acontecendo, e hoje, como as coisas estão acontecendo. Aí vai um detalhezinho que eu achei que poderia ter sido melhor abordado no texto, e tem a ver com isso que eu acabei de falar para vocês. A gente não sabe o que aconteceu com o Robert nesses 9 anos sem livro, nesses 9 anos sem aparecer. Não tem uma explicação, não se fala o que está acontecendo. Tem pontos que a gente sabe que está mais para frente a história, já tem o WhatsApp, já tem a maneira como eles se conversam ali, é bem atualizada, é um livro que mostra isso, mas não é um livro que fala muito sobre a atualidade, assim, claramente sobre a atualidade, ou que pega um ponto e vai tratar sobre isso. É um livro com muitas críticas sociais, ele coloca de novo nomes de grandes agências americanas na fogueira, e é bem interessante saber disso, bem interessante pensar que as pessoas que são feitas para ter segurança, na verdade, pode ser pessoas do mal. Acho esse um assunto que me atrai muito na literatura, e que funcionou muito bem no livro, mas eu gostaria que tivesse nos contado aí. Não passou os 9 anos? Passou e a gente não tá sabendo o que aconteceu, ele surgiu com uma namorada, surgiu da mesma maneira como ele era antes, tem outros livros lançados agora ali, ele tem uma credibilidade maior agora na sociedade, isso fica claro no texto, mudou um pouco a percepção que as pessoas tinham do professor Langdon, ele é mais admirado, e, cara, fiquei com... Isso foi o que faltou para mim para o livro ser favoritado. Eu gostaria de mais respostas, e acho que a galera gostaria também, porque rola nos chats no Reddit, no Goodreads, muita gente comentando sobre isso, o que teria feito o Robert Langdon durante esse tempo aí, o que teria acontecido com ele. Esse foi o rápido vídeo, que não foi tão rápido assim, falando sobre o novo livro da série do professor do Código da Vinci, o retorno de Dan Brown para as nossas livrarias. E, cara, foi muito legal, tá muito legal a nova coleção com todos os livros do Langdon da Editora Arqueiro. Vale a pena você investir nisso, vale a pena ir atrás dessa série aí, porque é muito boa. Comece a série, tem que começar pelo Código da Vinci. Eu acho que é ruim não ler toda a série. É um livro que ele tem uma história sozinho ali, mas precisa do background desse personagem pra gente entender tão bem como ele tá agora, e ficou faltando esse background de 9 anos aí para os leitores entenderem o que aconteceu com o sumiço de Robert Langdon, tá? Então aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, me siga lá nas redes sociais e vá atrás do Segredo Final, porque é bom. Finalmente, Robert Langdon e Dan Brown voltaram em grande estilo, voltou valendo a pena. Vai lá que você não vai se arrepender, tá bom? Então é isso, até semana que vem, tchau!